Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Jackson. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história de um dos personagens mais importantes da história da igreja cristã, Ambrósio de Milão. Talvez muitas pessoas nunca tenham ouvido falar dele, mas a verdade é que sem Ambrósio, talvez nunca tivéssemos conhecido Agostinho da forma como nós conhecemos hoje. Foi através da vida e do testemunho e da pregação de Ambrósio que Deus alcançou o coração de Agostinho de Hipona, um dos homens que se tornaria um dos maiores teólogos da história do cristianismo. Mas quem foi Ambrósio? O que nós podemos aprender com a vida dele? E por que a sua história continua tão relevante para nós nos dias de hoje? Ambrósio nasceu por volta do ano 340 depois de Cristo e veio de uma família importante do Império Romano. Seu pai era um dos maiores autoridades políticas da época, responsável por governar grandes regiões do império. A sua família já era cristã e alguns parentes haviam sofrido perseguição por causa da fé. Quando seu pai morreu, a sua mãe assumiu a responsabilidade de educar os filhos na fé cristã. Ela também garantiu que Ambrósio recebesse uma excelente educação e desde cedo estudou literatura, retórica e direito. Era um homem extraordinariamente inteligente e eloquente. O seu talento chamou a atenção das autoridades romanas e ele rapidamente cresceu na carreira pública. Chegou ao cargo de governador de importantes províncias do Império Romano, estabeleceu a sua residência na cidade de Milão. Milão vivia uma situação muito difícil, havia conflitos religiosos internos e entre os defensores da fé cristã ortodoxas e os seguidores do arianismo. Quando o bispo local morreu, surgiu a necessidade então de escolher um novo líder para a igreja da cidade. O imperador pediu que Ambrósio então supervisionasse esse processo, mas algo inesperado aconteceu. Enquanto o povo estava reunido para escolher um novo bispo, começaram a gritar o nome de Ambrósio. Todos queriam que ele fosse o novo bispo. E o mais curioso é que Ambrósio não era pastor, nem sequer havia sido batizado ainda, mas mesmo assim, devido ao respeito que possuía entre o povo e ao reconhecimento de seu caráter, ele foi escolhido. Pouco tempo depois foi batizado, ordenado, consagrado bispo de Milão, e ele tinha apenas 35 anos. E a partir daquele momento, a sua vida mudou completamente. Ambrósio poderia ter usado a sua posição para buscar poder e prestígio, mas fez exatamente o contrário. Passou a dedicar a sua vida ao estudo das Escrituras, ao cuidado pastoral e à defesa da fé cristã. Ele distribuía os seus recursos entre os pobres, defendia a fé, a verdadeira fé bíblica, visitava pessoas necessitadas, enfrentava autoridades quando era necessário. A sua liderança era marcada por firmeza e humildade ao mesmo tempo. Por isso se tornou uma das figuras mais respeitadas da igreja antiga. Talvez a contribuição mais conhecida de Ambrósio tenha sido a sua influência sobre Agostinho de Hipona. Quando Agostinho chegou a Milão, ele era professor de retórica. A sua intenção inicial era ouvir Ambrósio apenas para analisar a sua habilidade como orador. Ele queria aprender técnicas de comunicação. Mas aconteceu algo diferente. Ao ouvir Ambrósio, Agostinho não ficou impressionado apenas pela eloquência. Ele ficou impressionado pela mensagem. Percebeu que o evangelho era intelectualmente sério e espiritualmente profundo. Além disso, viu em Ambrósio algo raro, coerência entre discurso e vida. Mais tarde, nas Confissões, Agostinho afirmou que Ambrósio ensinava a salvação do modo mais convincente. Essa é uma lição muito importante. Muitas vezes nós pensamos que as pessoas serão alcançadas apenas por argumentos, mas frequentemente elas são impactadas pela combinação entre verdade e testemunho. Ambrósio não apenas pregava o evangelho, ele vivia o evangelho. Um dos ensinamentos mais interessantes de Ambrósio é sobre o silêncio. Ele dizia que primeiro devemos aprender a permanecer em silêncio. Somente depois aprenderemos a falar. Segundo ele, muitas pessoas erram porque falam demais. Poucas erram por ficarem caladas. E que palavra atual para a nossa geração? Nós vivemos na era das redes sociais, todos querem comentar tudo, todos querem responder imediatamente, todos querem dar opinião sobre qualquer assunto, mas nem sempre a rapidez em responder produz sabedoria. Ambrósio nos lembra que ouvir é tão importante quanto falar. Talvez uma das maiores necessidades da igreja contemporânea seja reaprender a ouvir a Deus, ouvir as Escrituras e ouvir as pessoas antes de responder. Ambrósio também ensinava que as nossas palavras devem ser governadas pela sabedoria. Segundo ele, Satanás frequentemente utiliza as palavras precipitadas para gerar conflitos. Quando falamos movido pela raiva, orgulho ou impulsividade, nós abrimos espaço para divisão e feridas. Isso continua sendo extremamente relevante.
Casamentos são destruídos por palavras, amizades terminam por palavras, igrejas sofrem por palavras, famílias se afastam por palavras. A Bíblia afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. Ambrósio compreendeu essa verdade séculos atrás. Outro tema muito importante presente nos escritos de Ambrósio é a perseverança. Ambrósio ensinava que o cristão precisa permanecer firme na sua fé. A vida cristã não é uma corrida curta, é uma caminhada longa. Existirão tentações, existirão distrações, existirão momentos difíceis, mas a perseverança, ela nos ajuda a continuar. Ela adverte, especialmente sobre os perigos do amor ao dinheiro, da ambição, dos prazeres que afastam o coração de Deus. E esses perigos continuam presentes hoje, talvez até mais intensamente do que na época de Ambrósio. Nós vivemos em uma cultura que valoriza o sucesso, a riqueza, o reconhecimento, mas Ambrósio nos lembra que nada disso substitui a fidelidade ao Senhor. Ambrósio também valorizava profundamente a vida santa. Para ele, a fé não era apenas um conjunto de ideias corretas, era uma forma de viver. Ele ensinava que a igreja deveria refletir o caráter de Cristo. Isso incluía humildade, pureza, amor, paciência, misericórdia. A verdadeira espiritualidade não se mede apenas pelo conhecimento que nós possuímos. Ela se revela na forma como nós tratamos as pessoas. Um dos aspectos mais bonitos de seus escritos aparece quando ele fala sobre gentileza. Ambrósio acreditava que a correção cristã deveria ser acompanhada de misericórdia. Ele lembrava que Jesus não afastava os pecadores, pelo contrário, ele chamava eles para perto, acolhia-os, transformava a vida deles. Isso também é uma mensagem necessária para os nossos dias. Nós vivemos em tempo marcado por uma polarização, agressividade, julgamentos rápidos, mas Cristo continuou nos chamando para refletir sobre a sua mansidão. Defender a verdade nunca deve significar abandonar o amor. Eu quero concluir, ao olharmos para a vida de Ambrósio de Milão, nós encontramos um exemplo extraordinário de liderança cristã. O homem que uniu conhecimento e piedade, coragem e humildade, firmeza e misericórdia. O seu testemunho influenciou Agostinho, sua pregação fortaleceu a igreja, sua fidelidade deixou marcas que atravessaram os séculos. E talvez a principal lição que a sua vida nos deixa seja esta: Deus pode usar uma vida inteiramente dedicada a Ele para transformar muitas outras vidas. Assim como Ambrósio influenciou Agostinho, nós também podemos influenciar pessoas ao nosso redor. Nem sempre através de grandes discursos, mas através de uma vida coerente, fiel e cheia da graça de Deus. E que o Senhor nos ajude a seguir esse exemplo. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.